Boa noite, gente. Agora a gente vai ler Neemias, capítulo 12 e Atos, capítulo 22. Bom, a lista dos sacerdotes e dos levitas. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Jesua: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaias, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual, com seus colegas, estava encarregado dos cânticos e das ações de graças. Baquebuquias e Uni, seus colegas, ficaram em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. Jonatas foi pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, eles foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Elcai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicra, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Jedaias, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Asabias, da família de Jedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, o chefe da tribo das famílias dos levitas e dos sacerdotes, Joiada, Joanã, Jadua, foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes da família dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro de Crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam de frente deles enquanto entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados junto à porta. Eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados de Netofatitas e de Bet-Gilgal, e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e outros sacerdotes com trombetas também, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaias, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e os seus colegas Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente dele. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto, e eu os acompanhei, quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a porta larga.
sobre a porta de Efraim, a porta de Gesana, a porta do peixe, a torre de Ananeel e a torre dos 100, indo até a porta das ovelhas, junto à porta dos guardas para Amos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaias, Elioneai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantavam sob a direção de Jezraías. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de alegria grande. As mulheres e as crianças também se alegraram, e aos sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno da cidade, eles deveriam trazer para o depósito as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam cantores e porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Por muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos do louvor e de graça a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuiu com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos levitas, e os levitas separaram porções aos descendentes de Arão. Agora vamos lá para Atos, capítulo 22, que é aquele discurso, que Paulo vai dar assim que ele é preso. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu nascido de Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte. Como eu disse para vocês, caminho, na verdade, é como a igreja era conhecida. Prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que estava falando comigo. Assim perguntei: o que devo fazer, Senhor? Disse-me. E disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque resplandecer da luz me cegou. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali vivia, veio me ver e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere sua visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a palavra da sua boca. Você será testemunha dele e todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estava eu a orar no templo e caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia numa sinagoga e outra a fim de prender e açoitar aqueles que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de uma testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando da roupa dos que matavam ele. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, até os gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Quando eles gritando tiraram suas capas e lançando a poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele.
Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é um cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisarei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e o ordenou que se reunisse aos chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. E a gente continua essa história amanhã à noite. Mas amanhã de manhã tem leitura, hein? Não perca.